irmãs, muitas vezes os nossos pedidos, as nossas orações dirigidas a Deus, dirigidas a Jesus, não é? Ao Espírito Santo, são orações interesseiras, são orações olhando o nosso bem-estar, são orações olhando só para nós mesmos, e nós não percebemos que podemos até pedir por nós, mas uma oração bonita, uma oração perfeita, é quando nós fazemos orações para o outro, para aquele que está precisando, para aquele que está necessitado. Eu fico vendo, né, eu como pai, né, a minha esposa, né, vocês que são pais, a gente reza muito pelos filhos, pede muito, não é, pelos nossos filhos, pelos afilhados, pede muito pelas nossas famílias, mas nós devemos igualmente pedir pelos outros, pedir por aqueles que estão precisando de nós, que estão precisando de uma oração. Só que, meus queridos, a oração que a gente faz para nós mesmos, a oração que a gente faz, não pode ser uma oração interesseira, não pode ser uma oração assim voltada só para o nosso bel prazer. Não, meus queridos, não. Nós precisamos sacrificar um pouco de nós em favor do outro. Olha aqui no Evangelho de hoje, Jesus está mostrando aos discípulos que ele vai sofrer muito por causa dos nossos pecados, para nos resgatar do pecado e da morte. Ele vai passar, não é, pelas atribulações do mundo, ele vai sofrer muito, ele vai morrer na cruz. E aí a mãe dos filhos de Zebedeu vem logo ajoelhar-se aos pés de Jesus e pedir para Jesus para que os seus filhos estejam à direita, um à direita e o outro à esquerda no reino de Deus. Olha, ela não entendeu nada, assim como os discípulos, assim como muitos de nós hoje não entendemos que o reino de Deus não é um reino deste mundo. Foi por causa do reino deste mundo que exatamente Jesus foi crucificado. E meus queridos, seguindo a Jesus, que nós também iremos passar pelo sofrimento, não é? Pelas dificuldades do dia a dia, pela perseguição daqueles que não querem seguir a Jesus. Quantos cristãos hoje, não é, sendo assassinados, perseguidos, quantas igrejas aí atacadas, pichadas, violentadas, porque não querem a igreja, não querem as famílias. Olha, meus queridos, não podemos ser como a mãe dos filhos de Zebedeu, querer um lugar de destaque, querer um lugar à esquerda e à direita. Olha, nós precisamos, no dia a dia da vida, nas dificuldades que o dia nos apresenta, nos colocar numa condição assim de servos, porque é reconhecendo as mazelas, é reconhecendo os nossos pecados, é reconhecendo as lutas do dia a dia, é que nós enfrentaremos e um dia sim gozaremos da felicidade eterna. Sofrer, meus queridos, por causa do outro, amar, é viver esta experiência do sofrimento. Nós não podemos pensar que a vida é fácil. Não foi para Jesus. Nós não pretendemos entender que o reino de Deus é o reino deste mundo. O povo mata, tem guerra, não é? Lá, essa guerra que está aí incomodando o mundo inteiro, não é? Olha, meus queridos, estamos saindo de uma pandemia, estamos entrando nessa guerra aí da Rússia. Quanto mais poder quer ter, mas o reino de Deus é exatamente ao contrário disso. O reino de Deus, para sentar à esquerda ou à direita de Deus na vida eterna, nós precisamos passar por esta peregrinação, por esta luta do dia a dia e com fé, com coragem, aí sim, viver de acordo com os planos de Deus e poderemos um dia então gozar da felicidade eterna. Olha, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que temos subidos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus discípulos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder um lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o sentido da vida é servir. Servir, nada mais que servir. Que o sentido da vida é amar. Amar, nada mais que amar. Amar o outro como amamos a nós mesmos. Servir o outro como queremos ser servidos. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, o finalzinho do Evangelho resume tudo, não é? O finalzinho do Evangelho vai dizer: quem quiser tornar-se grande, torne vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Nos coloquemos, meus queridos, a serviço. Assim como Jesus se colocou a nosso serviço, nos coloquemos a serviço do outro. Assim, estaremos um dia sentados à direita e à esquerda de Deus Pai. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos servir, porque servir é levar o Evangelho àqueles que estão precisando. Amém? Que assim seja. Amém.